O pré-candidato do PL e senador Flávio Bolsonaro está na Casa Branca, nos Estados Unidos, para um encontro com o presidente norte-americano Donald Trump. Vamos imediatamente, então, aos Estados Unidos. Lá está o nosso correspondente, o Eliseu Caetano, que está monitorando, inclusive, essa agenda de Flávio Bolsonaro e vai trazer todos os detalhes para a gente. Eliseu, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Oi, Caniato, ótima noite para você, para os nossos colegas debatedores e, claro, para todo mundo que está colocando os pingos nos is com a gente aqui na programação da Jovem Pan, viu? Flávio Bolsonaro ainda está na Casa Branca. A expectativa é de que ele deixe a residência do presidente dos Estados Unidos nos próximos minutos e se dirija para um hotel a cerca de 10 minutos da Casa Branca, onde às 5h30 da tarde, pelo horário local daqui da costa leste americana, portanto 6h30 da noite pelo horário daí de Brasília, daqui a pouquinho, daqui a cerca de 29 minutos, na verdade, ele vai conceder uma coletiva à imprensa que está na capital americana acompanhando a agenda do senador pelo PL do Rio de Janeiro e pré-candidato à presidência do Brasil. Nós estamos acompanhando desde a chegada dele aqui na segunda-feira. Havia uma grande expectativa se esse encontro ia de fato ou não acontecer. A Casa Branca, até os minutos anteriores a esse encontro, não confirmava absolutamente nada, como ainda não confirmou, ou seja, mantendo aquilo que a gente falou na semana passada aqui nos Pingos nos Is e também na programação da Jovem Pan, de que ele teria o mesmo tratamento oferecido ao presidente em exercício do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que ele seria recebido por Donald Trump, mas não haveria por parte da Casa Branca, por parte do governo americano, qualquer tipo de divulgação dessa agenda específica. E, sobretudo, ao longo das últimas horas, a expectativa subiu ainda mais por conta da agenda cheia de Donald Trump para hoje, não apenas por conta dessa não confirmação oficial por conta da Casa Branca, mas também por conta até da retórica que foi acolhida pela equipe que acompanha Flávio Bolsonaro aqui nos Estados Unidos. Alguns jornalistas que estão com ele, até o próprio irmão dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, nas últimas horas se limitaram a dizer: olha, ele está em Washington, temos uma série de agendas, temos muitos encontros, vocês vão saber em breve com quem. Inclusive, antes de ir para a Casa Branca, Flávio Bolsonaro, na porta do hotel onde está hospedado na capital americana, chegou a conversar com os jornalistas brasileiros e disse: olha, eu estou saindo, vou ter um encontro importante, mas não disse para onde ia e nem com quem. Minutos antes desse encontro, já dentro da Casa Branca, o senador fez um vídeo, postou nas redes sociais. Aliás, esse vídeo também está nas nossas redes da Jovem Pan. Convido o nosso ouvinte, telespectador, internauta a acessar as nossas redes sociais e o nosso site, porque também temos uma matéria completa lá falando sobre essa visita. Ele fez um vídeo dizendo: estou aqui na Casa Branca e vocês já vão saber com quem eu vou me reunir. Nesse mesmo momento, um jornalista que estava com ele nessa entourage conversou com um colega jornalista brasileiro e disse: olha, eu não sei quem vazou essa conversa de que ele teria um encontro com Trump, não fomos nós, não sei se foi alguém da equipe de campanha dele, mas se esse encontro não acontecer, não vai ser vergonhoso para o Flávio, vai ser vergonhoso para a imprensa brasileira que embarcou nessa história sem se certificar. E aí o colega jornalista perguntou: mas e aí, vai ter ou não vai ter, né, esse encontro? Ele falou: olha, eu não posso falar a respeito, mas vocês vão ver. E de fato vimos. Eu não sei se a gente já tem a imagem aí, a foto divulgada agora há pouco pela equipe do Flávio Bolsonaro, do senador e pré-candidato à presidência do Brasil. Ele de fato esteve com Donald Trump agora de tarde. Inclusive tiraram uma foto que, repito, foi divulgada apenas pelo lado brasileiro desse encontro, não pelo lado americano. Flávio Bolsonaro se reuniu no início da noite de hoje, no final da tarde de hoje, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Agora, a pergunta que não quer calar, Caniato: o que eles falaram? Bom, eu conversei com algumas pessoas próximas a Flávio Bolsonaro e me disseram o seguinte: segundo as pessoas com as quais eu conversei, aí são informações de bastidores, tá, Caniato? Flávio queria tratar de enquadramento de facções criminosas como o PCC e Comando Vermelho, como terroristas, regulação de redes sociais e de big techs. Era um outro tema que Flávio Bolsonaro queria levar à discussão com Donald Trump, além de possivelmente acordos ou possíveis acordos sobre terras raras
e outros assuntos considerados estratégicos para o Brasil. Flávio Bolsonaro estava o tempo inteiro acompanhado do irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro, enquanto conversava com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e juntos eles estavam com um jornalista que os acompanha durante toda essa agenda, que foi finalizada, digamos assim, no Salão Oval da Casa Branca, onde essa foto foi tirada. Ainda não há detalhes completos aí do conteúdo da conversa, que é muito recente, acabou agora há pouco. Flávio, nesse momento, acredito eu, já esteja se dirigindo ao hotel, onde em 15 minutos vai conversar com a imprensa e contar o que conversou. Bom, analisando a foto, o que a gente tira de conclusão prévia é o seguinte: a foto mostra Donald Trump sorridente ao lado do senador Flávio Bolsonaro. Donald Trump sentado, só quero pedir um instante, rapidamente. Você mencionou essa foto que foi publicada há pouco. Inclusive, essa foto já foi distribuída aos veículos de imprensa e nós publicamos há pouco na nossa rede social. Vamos só destacar essa foto que o Eliseu mencionou, em que aparece Donald Trump na mesa presidencial, no seu gabinete, e Flávio Bolsonaro ao lado direito de Donald Trump, de pé. E esse é um gabinete muito conhecido, né, Eliseu? Traz as informações a respeito desse local onde Donald Trump recebe os seus convidados para suas reuniões. Esse local aí, Caniato, é o Salão Oval da Casa Branca. É aí que ele tira as fotos oficiais, é aí que ele recebe os oficiais. Então, antes de mais nada, já chama a atenção de Flávio Bolsonaro estar ao lado de Donald Trump na sala mais importante do Palácio Presidencial, na sala mais importante da Casa Branca aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se a gente tem a foto de novo para colocar. Se sim, eu peço para que o nosso editor, Pedro Vitor, coloque e retire a tarja que está aqui embaixo para a gente dar uma olhada na mesa. Reparem só na mesa, não há nenhum papel, não há nenhum documento. A impressão que temos é que Flávio chegou, conversou, sorriu para a foto e fizeram junto esse registro. Flávio Bolsonaro de pé, Donald Trump sentado sorrindo. Donald Trump não tem o hábito de tirar foto sorrindo, mas sabendo a gente que ele tem uma ligação com a família Bolsonaro, não fica difícil chegar à conclusão de que ele estava ali realmente ao lado de um colega, de um conhecido, de alguém pelo qual ele tem um apreço. Flávio Bolsonaro está de pé. Reparem no broche que ele está ali no paletó dele, pendurado ali, preso ao paletó. Esse broche é um broche que os senadores da República do Brasil usam em missões oficiais. Flávio Bolsonaro não estava em missão oficial, era uma missão pessoal, fora da agenda de governo. Mas com esse broche, o recado que ele quer dar é: estou aqui em nome do país, estou aqui em nome do meu governo. Vale lembrar que essa viagem, repito, foi de cunho pessoal, não foi uma viagem feita enquanto senador da República do Brasil, mas ele mesmo assim estava com esse broche, com esse artefato que mostra, né, que ele é brasileiro e é uma autoridade no nosso país. Mas na mesa, como vocês podem ver, não há nenhum documento, não há caneta, não há papel, nada que mostre que documentos foram analisados, que foram mostrados, algum tipo de documentação, absolutamente nada. Então, nesse primeiro momento, analisando apenas friamente essa foto, a gente percebe um Donald Trump muito simpático, ou seja, mostrando que ele de fato estava com alguém que ele conhece. Flávio Bolsonaro com o broche no paletó representando o Brasil, ou querendo dizer que estava ali representando o Brasil mesmo, essa viagem não sendo oficial. Aliás, essa questão também já gerou uma espécie de ruído com a chancelaria brasileira, com o Itamaraty, porque Flávio Bolsonaro e sua entourage pediram à Embaixada do Brasil em Washington, D.C., que liberasse uma sala para que ele pudesse, depois dessa visita a Donald Trump, depois dessa reunião na Casa Branca, receber os jornalistas e conversar sobre o que eles falaram lá na Casa Branca, contar. Inclusive, no aviso de pauta, a equipe do Flávio Bolsonaro deixou bem claro: só serão respondidas perguntas pertinentes a essa agenda nos Estados Unidos, ou seja, deixando claro que Flávio Bolsonaro não trataria de outro tema nessa coletiva que começa em exatos 20 minutos daqui para frente. Agora, por que eu disse ruído? Porque Flávio Bolsonaro, ele não é da chancelaria do Brasil, né? Ele está ligado a um outro poder e numa viagem onde ele não representa
o país. A chancelaria, segundo as pessoas que estão acompanhando o senador Flávio Bolsonaro, sequer respondeu a esse pedido. E por isso eu usei essa palavra ruído. Houve um pedido por parte da equipe do senador Flávio Bolsonaro para que essa coletiva de imprensa acontecesse lá. Esse pedido sequer foi respondido, pelo menos até agora, e aí Flávio Bolsonaro vai receber a imprensa daqui a 20 minutos, como eu disse, em um hotel muito próximo da Casa Branca. Aliás, é o mesmo hotel onde ele está hospedado, e nesse momento os colegas jornalistas caniatos estão todos indo para lá. Reforço, ele está acompanhado com uma grande entourage, veio inclusive algumas autoridades daí do Brasil, como deputados, por exemplo. Ele também está o tempo inteiro acompanhado do irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, e a expectativa agora é que ele conte o que eles conversaram, em que pé, em que tom essa conversa aconteceu, o que tanto ele tinha a dizer para Donald Trump e o que ele ouviu também de Donald Trump. Agora, para finalizar, Caniato, lembra que essa semana eu falei que essa conversa podia acontecer no dia 29. Sim. Exatamente por conta da agenda do Trump estar cheia. Até o último minuto, nem a equipe de Flávio Bolsonaro, e aqui a informação de bastidor, tá? Tinha certeza, podia cravar que ele iria ser recebido, que ele ia conseguir ser recebido por Donald Trump. Agora, Eliseu, rapidamente, você mencionou que possivelmente Flávio e a sua comitiva estejam já se deslocando para o hotel, para realizar essa coletiva. Há informações se haverá sinal, uma transmissão via satélite, por internet? Poderemos acompanhar essa entrevista coletiva ao vivo? Qual a informação que você tem da equipe de Flávio Bolsonaro? A expectativa dos jornalistas é exatamente essa, de que eles disponibilizem algum tipo de transmissão, ainda que feita por celular, para que os colegas jornalistas que não estão na capital americana consigam também ter acesso às informações em tempo real das falas do senador Flávio Bolsonaro. Mas nós não temos ainda a confirmação de que esse sinal estará aberto, disponibilizado com as imagens ao vivo em tempo real dessa coletiva, que, como eu disse há pouco, começa daqui a pouquinho. São 5 horas da tarde, com 13 minutos aqui na costa leste americana, 5:30 da tarde, em mais alguns minutos. Portanto, começa essa coletiva. Mas eu estarei aqui e a gente vai acompanhar, a gente vai destrinchar, Caniato, durante os Pingos nos Is e durante todo o resto da programação da Jovem Pan, todas as repercussões, os desdobramentos, obviamente, dessa visita do senador Flávio Bolsonaro aqui aos Estados Unidos e, sobretudo, desse encontro com Donald Trump. Porque aqui os analistas que acompanham o Brasil já estão cravando. Flávio Bolsonaro vai tentar, obviamente, capitalizar em cima desse encontro para tirar o foco da polêmica que ele estava submerso, envolvido desde a semana passada com relação a Daniel Vorcaro e o filme Dark Horse, e também, obviamente, ele vai tentar com isso apaziguar, digamos assim, os ânimos em torno dessa pré-candidatura dele à presidência do Brasil. Então, os analistas por aqui já avaliam dessa forma, né? Esse encontro ele foi exatamente pensado para mudar o foco da campanha pré-presidência do Brasil de Flávio Bolsonaro. Mas a gente vai seguir daqui, o Caniato, acompanhando, porque nesse momento eles estão se dirigindo já para o hotel. A reunião na Casa Branca terminou. Donald Trump está com a agenda atrasada, ele passou a manhã inteira fazendo exames médicos e a agenda toda dele atrasou. Então ele vai ficar até mais tarde, 7 da noite tem um jantar. Ou seja, não tem mais encontro com o Flávio, pelo menos não hoje. Tá certo. Eliseu continua monitorando as informações, claro, Eliseu está nos Estados Unidos. Qualquer novidade, Eliseu, por favor, prioridade para você, microfones sempre abertos. Eu vou girar com os nossos comentaristas, daqui a pouco a gente volta a conversar, inclusive na expectativa para essa entrevista coletiva. Um abraço, bom trabalho para você, até daqui a pouco. Chamar os nossos comentaristas para avaliar todas as informações trazidas pelo Eliseu Caetano e principalmente o encontro, né, de Flávio Bolsonaro e Donald Trump. Há pouco trouxemos a foto, o registro desse encontro, está inclusive publicada essa foto nas redes sociais da Jovem Pan. Chamar o Roberto Mota, que acompanhou todos os destaques e as informações trazidas pelo Eliseu. No final das contas, bingo, né, para a campanha ou a pré-campanha de Flávio Bolsonaro, foi aos Estados Unidos, não perdeu viagem, conseguiu registro
com o presidente dos Estados Unidos e, segundo as informações de bastidores, tratou de muitas questões importantes para o Brasil e para os Estados Unidos. Bem-vindo, Mota. É um gol de placa, Caniato, feito da forma correta. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. É um gol de placa. Quando a campanha de Flávio começou, havia dúvidas. À medida que a campanha avançava, Flávio surpreendeu. Ele surpreendeu pela brilhante estratégia de se apresentar como moderado, como um estadista que procurava o bem do Brasil. E os resultados foram absolutamente espetaculares. Aí veio o vazamento da conversa com o banqueiro e a campanha ficou sem rumo. Agora, a campanha pode ter reencontrado esse rumo. Não é todo mundo que tem uma foto com Donald Trump no Salão Oval. É evidente que Donald Trump entende o impacto dessa foto. Flávio, na fotografia, está do lado direito de Donald Trump. Do lado direito de Flávio tem uma estátua de George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Do lado esquerdo de Donald Trump há uma estátua do famoso hasteamento da bandeira americana na Batalha de Iwo Jima. Foi uma batalha crítica da Segunda Guerra Mundial, da Guerra no Pacífico. E reparem o sorriso de Donald Trump e na gravata verde e amarela de Flávio Bolsonaro. Pois é, boas observações do Roberto Mota, inclusive para as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio. Chamar o Luiz Felipe Dávila para trazer também suas impressões iniciais dessas notícias que chegaram dos Estados Unidos por intermédio do nosso correspondente internacional. Dávila, ótima noite a você. Quais aspectos desse encontro precisam ser sublinhados aqui pelo programa? O Mota menciona um gol de placa da pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes, né, do que foi tratado nessa entrevista coletiva. Mas é possível que uma pré-campanha consiga capitalizar muita coisa a partir de um encontro com o presidente dos Estados Unidos? Boa noite. Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo, Musa e a nossa querida audiência. Bom, primeiramente, um encontro com o presidente dos Estados Unidos é sempre um fato político. Se isso vai ser benéfico ou não para a campanha, vai depender muito mais dessa coletiva de imprensa. Ou seja, o que será relatado. Como eu disse ontem, pode ser uma grande oportunidade e pode ser uma armadilha, principalmente num Brasil que nós vivemos um clima de inquisição. Qualquer sinal de que houve alguma interferência, ingerência ou complô ou que passa qualquer fantasia na cabeça dos inquisidores, isso pode complicar muito a vida de Flávio Bolsonaro. Então, é muito importante essa coletiva de imprensa para saber como o Flávio vai se sair e ver se transforma isso realmente num grande ativo. Mas não há dúvida que a fotografia é, sim, um ativo importante para a candidatura de Flávio, que nesse momento precisa sair do corner dessa questão do Banco Master. Agora, o segundo ponto, e aí eu acho que pode se transformar num gol, é justamente dizer como Flávio Bolsonaro, se eleito presidente, pode reatar as relações do Brasil com os Estados Unidos, que estão no seu pior momento. Apesar de Lula fazer todo esse carnaval político e a tal da química de Donald Trump, as relações Brasil-Estados Unidos estão no seu pior momento. E é evidente que relações entre Brasil e Estados Unidos precisam melhorar muito e uma química de amizade de muito tempo, que é o caso da família Bolsonaro com Trump, pode ajudar a melhorar as relações entre os dois países. Então, Caniato, se será uma grande vitória ou não, depende muito das palavras e das consequências desses atos no Brasil, e não esquecendo aqui a nossa audiência que não vivemos tempos normais. Vivemos num período de inquisição, onde tudo pode passar por uma heresia
e isso causar enorme dor de cabeça a Flávio. Pois é, interessante quando o Dávila menciona isso. Não vivemos tempos normais. E a partir disso, há muitas reflexões a serem feitas depois de um encontro entre o pré-candidato e o presidente dos Estados Unidos. O Bruno Musa também está com a gente conectado, vai trazer suas análises e projeções a partir desse encontro, a foto publicada nas redes sociais. Flávio Bolsonaro, que é senador da República, pré-candidato à presidência da República. Há um alinhamento, ou pelo menos um contato mais próximo entre a família Bolsonaro e a família Trump, já de alguns anos, desde que Jair Bolsonaro se tornou presidente dos Estados Unidos, e Eduardo, principalmente, tem contato com a família Trump, é amigo do filho de Donald Trump. Musa, o que lhe chama a atenção? O Dávila, quando menciona não vivemos tempos normais, talvez alguém diga, não é normal o presidente dos Estados Unidos receber um senador da República. Não é normal o presidente dos Estados Unidos receber um pré-candidato. Isso é anormal. Agora, também não é preciso olhar com bastante cuidado sobre o que o outro lado, o adversário de Flávio Bolsonaro, pode transformar essa notícia, que isso pode se voltar em algum momento contra o próprio Flávio, né? Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo, Dávila, todos que nos assistem no Brasil. Muito boa noite a todos. Bom, sem dúvida nenhuma, ontem quando comentamos a respeito, eu até falei que o Dávila tinha trazido, que ele acabou de comentar, eu não tinha pensado e realmente achei bastante pertinente. Mas mesmo assim, eu continuo achando que o risco-retorno ele é altamente benéfico nesse sentido. Minha cabeça de mercado financeiro diário me traz sempre essa ponderação de risco. Será que faz sentido o custo versus o benefício que você pode ter? Eu acho que é algo que nós fazemos diariamente em toda e qualquer decisão na nossa vida, mesmo que de maneira intuitiva. Então, dessa maneira, eu acho que faz sentido. A foto, ela corre o mundo, a foto ela é importante. Lula esteve presente com Donald Trump há pouco tempo, no meu entender, não trouxe nada de prático de verdade, ou seja, consequências que poderiam ser positivas, não valeu sequer uma foto bonita ali. Então, tanto é que 2 dias depois já não se falava mais do tema, vendo agora as questões práticas, de fato não tivemos nada, e essa foto pode render positivamente ali na campanha durante a campanha. Claro que isso abre margens em um momento que o Brasil está de arbitrariedades, de risco. Mas o que não é tomar risco nesse momento? Ainda mais quando ele viu a sua campanha perder um pouco de fôlego por conta dos áudios. No meu entender, foi um efeito marginal, ou seja, muito aquém do que o PT esperava. E quando analisamos hoje os mercados preditivos, o próprio Lula voltou a cair de maneira significativa. Mas eu compartilhei uma matéria importante que vai na linha do que o Dávila falou, que o Alexandre de Moraes está no jornal de grande circulação, que o Alexandre de Moraes pede, abre aspas, Moraes pede à PGR parecer sobre incluir Jair e Flávio em inquérito. Ou seja, que teria a ver com essa atuação deles, do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Então, sim, as pessoas aqui, a burocracia aqui pode querer fazer qualquer coisa, afinal de contas nós não sabemos o que pode ser feito com as regras vigentes no Brasil, tudo muda, mas, no meu entender, esse risco, ele existe, mas ele é altamente calculado. Se de fato transformarem ele inelegível por uma visita dessa, ele expõe para o mundo ainda mais o que de fato está acontecendo aqui no Brasil. Pois é, daqui a pouco o Cristiano Beraldo estará com a gente. O Beraldo vai trazer também suas análises a respeito dessa agenda de Flávio Bolsonaro com Donald Trump. Uma rápida parada para as pessoas que nos acompanham pela rede. Eu sigo aqui nas demais plataformas com os nossos comentaristas, os destaques com a nossa reportagem. Deixa eu voltar com o Roberto Mota, enquanto o Beraldo não chega. Mota, o Eliseu Caetano trouxe informações de bastidores de que Flávio Bolsonaro teria tratado de algumas questões de interesse também dos Estados Unidos, mas também da população brasileira, né? Como o enquadramento das facções criminosas como se fossem grupos terroristas, regulação das redes sociais, vários temas que são muito sensíveis para a atual administração, mas que são de interesse de boa parte da população. Como é que fica o outro lado quando observa um posicionamento proativo daquele que disputará com o atual presidente da República? Eu fico imaginando nas questões, na avaliação do líder da maior potência do mundo versus as regras de diplomacia. Como modular esse tipo de coisa?
regras de diplomacia, Caniato. Vamos lembrar o que aconteceu logo depois que o atual chefe do executivo brasileiro saiu da última reunião com o Donald Trump, e foi por uma coletiva dizer coisas assim absolutamente inacreditáveis a respeito de facções criminosas, de tráfico de drogas. Todas as regras da diplomacia foram quebradas ali, né? Eu acho que essa reunião tem tudo para marcar uma retomada daquela trajetória da campanha de Flávio, em que ele se apresenta como um político moderado, um estadista que está pensando no Brasil. Eu imagino que assuntos devem ter sido tratados. Provavelmente foram discutidas coisas que não serão mencionadas pelo senador, porque não são de interesse público. As coisas que são de interesse público a gente consegue imaginar quais são, né? O combate ao crime, ao narcotráfico, o que inclui a classificação das facções como terroristas. É uma coisa assim que não dá para conceber que alguém tenha um minuto de hesitação nesse assunto. Porque se você tem organizações criminosas que operam no Brasil com a violência, com o poder que essas organizações têm, qualquer coisa que você fizer que prejudique essas organizações está ajudando o cidadão de bem. É evidente, classificar como terrorista não vai resolver o problema, não vai acabar com as facções, mas é um passo contra as facções. Então é preciso realmente um raciocínio muito exótico para alguém se posicionar contra isso, ainda mais colocar isso como uma posição de Estado. Quanto à questão da liberdade de expressão, essa é uma questão que está na cabeça de todo cidadão brasileiro. Embora existam pessoas no Estado brasileiro que achem que o cidadão é um idiota, a gente não esquece que a Rede X ficou fora do ar quase 2 meses. A gente não esquece que o Rumble foi expulso do Brasil. A gente não esquece a quantidade de pessoas que tiveram as suas contas em redes sociais congeladas, caçadas, ou foram colocadas no shadow ban, ou foram processadas, ou estão sendo processadas, ou estão sendo ameaçadas simplesmente por exercer o seu direito de liberdade de expressão. Essa fotografia, ela mostra Flávio Bolsonaro no Salão Oval, junto com Donald Trump. A fotografia está aqui na minha frente. A gente está vendo aí a bandeira americana, do lado direito uma estátua de uma águia, que é o símbolo do poder americano. Do lado esquerdo tem um busto de Abraham Lincoln, uma estátua de George Washington, o hasteamento da bandeira em Iwo Jima. Esses são símbolos importantes da República Americana, que tem a mesma Constituição desde 1789. E na Declaração de Independência dos Estados Unidos, os pais fundadores dizem que todo homem tem direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Essa é a república mais antiga do planeta Terra. Ela foi construída em cima da liberdade, principalmente em cima da liberdade de expressão. Então, eu acredito que se esse foi tema desta conversa com Donald Trump, isso é uma oportunidade fantástica para que Flávio retome a direção original da sua campanha e, na aproximação com Donald Trump, a reaproximação com os Estados Unidos, abra caminho para uma nova era de prosperidade e segurança para o Brasil. Pois é, agora sim o Cristiano Beraldo, ao vivo, conectado com a gente. Beraldo também acompanhou as informações, a divulgação da foto, aquilo que já se fala nas redes sociais a partir desse encontro, mas obviamente teremos as informações da boca do próprio Flávio Bolsonaro, que deve fazer dentro de alguns instantes uma entrevista coletiva em um hotel próximo à casa, à residência oficial, Palácio
de Donald Trump à Casa Branca. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Quais detalhes devemos nos atentar a respeito desse encontro entre o pré-candidato à presidência pelo PL e o líder da mais poderosa nação do mundo? Boa noite. Boa noite, Caniato, Mota, Musa, Dávila. Boa noite, audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, o que Flávio Bolsonaro poderia tirar desse encontro, ele conseguiu, que é a foto, não só uma foto com Donald Trump, uma foto no Salão Oval, o lugar onde as decisões mais importantes do mundo são tomadas. Esse Donald Trump sorridente, gentil, demonstra que existe ali uma relação que nós já sabíamos que existia. A proximidade dos filhos de Jair Bolsonaro, até com os filhos de Donald Trump, é antiga. E agora o Flávio Bolsonaro consegue uma ajuda importante no momento em que sua campanha atravessa a crise de maior repercussão até aqui, e aí ele consegue mudar o assunto, mudar de tema, virar uma página para que as pessoas possam associá-lo a outro assunto que não o Daniel Workar e o Banco Master. Então essa foto já está circulando aí o Brasil inteiro, boa parte do mundo, e é isso que importa para ele. O que eles trataram ali? Eu acho muito difícil que algum tema realmente relevante tenha sido resolvido ou tenha sido avançado. Porque, afinal de contas, Flávio Bolsonaro é um senador da República pré-candidato a presidente. Mas ele não tem em suas mãos poder de fazer acontecer grandes coisas entre Brasil e Estados Unidos. Mas fica ali um gesto de Donald Trump com Flávio Bolsonaro para quebrar a narrativa até da campanha de Lula, dizendo que Lula ataca Donald Trump, mas é recebido, fica lá no tapete vermelho e tal com Donald Trump. E agora Donald Trump dá um freio de arrumação e mostra que a coisa não é bem assim. Não adianta Lula querer se vangloriar de algum privilégio nessa relação, porque Donald Trump é um sujeito pragmático e terá boa relação, seja com quem for o presidente. Provavelmente terá mais simpatia em lidar com o Flávio Bolsonaro, pode torcer pela vitória de Flávio Bolsonaro, mas os interesses dos Estados Unidos no Brasil exigem dele o pragmatismo que ele vem demonstrando. Então, Caniato, acho que foi um gol marcado pela campanha de Flávio Bolsonaro, mas é isso aí, é essa foto e é essa foto que será usada pela campanha a partir de agora.